e isso é uma matéria do Correio Brasiliense. Ô, Sté, eu acho que a nossa ordem de prioridades ela está muito bem definida, né? Quando o avião cair, no meio de uma trincheira, num campo de batalha, se você usar o pronome errado... Ao invés de salvar a pessoa, a primeira coisa que você tem que pensar é se você vai falar ele, dele e iludi-lo. Olha aquilo, que lugar bonito que chegamos nesse país, meu Deus do céu, olha só, não? Ai, meu Deus do céu, eu vou contar um episódio para vocês. Esse final de semana eu estava em Campanha, na Avenida Paulista, e lá estava tomado pelo cramulhão, né? Pelos filhotes do capeta, porque tanto o PSOL quanto as trans pelo direito de existir e outras coisas mais lá estavam. Então eu tive a oportunidade, para não dizer o desprazer de debater com alguns seres humanos dessa denominação, essas pessoas em situação de PSOL. Essas pessoas em situação de PSOL, elas têm um tipo de mentalidade da qual qualquer perigo está efetivamente em segundo plano. Em primeiro plano está realmente qual pronome você vai usar. Isso é uma loucura. Então, em determinado momento, conversando com uma dessas pessoas em situação de PSOL, ela perguntou, mas qual que é o problema de me chamar? Eu falei, olha, eu posso até pensar em querer te chamar do jeito que você quiser aí, tipo árvore, planta, fruta, seja lá como for. Contudo, você tem que entender uma coisa, eu sou disléxica. Se eu estiver falando rápido com você, eu vou te chamar da maneira como eu visualmente te enxergo, e aí você vai me processar, e isso está errado. E é exatamente a situação desse rapaz, provavelmente. Ele estava nervoso por causa de uma pane, não enxergou nada na frente dele, usou o pronome que visualmente, em primeiro lugar, a ação cognitiva dele conseguiu ali prever e fazer as associações, e no fim das contas pode chegar a ser processado por uma pessoa que se identifica com aquilo que ela efetivamente não é. É uma coisa lamentável o ponto em que chegamos. Mas mais do que isso, o que eu tenho como sugestão para as pessoas ao final, vocês viram ali? Peça desculpa, aí a pessoa, desculpa. Não peçam desculpa, mandem tomar no rabo. É isso. Porque eles vão ser processados de qualquer jeito. Tá entendendo? Esté, eu vou abrir uma dissidência grave isso aqui. Não é... Mas isso não é ofensa para... Eu vou... Não, boa, Adriles. Inclusive, isso pode ser alegado no processo, Adriles. Não pega é o que ela faz. Ele inspirado hoje, acordou inspirado. Mas, ó, eu vou abrir uma dissidência séria aqui para nossa audiência toda. Agora vocês vão ver o Marco psolista entrando na área. Marco em situação de PSOL. Eu acho, Cogos, que essa empresa aérea tinha que ser processada por R$1 milhão. Como eles ousam, enquanto o avião está caindo, chamar com o pronome errado o ISIS. Olha, tem um santo da igreja chamado Santo Antão. E ele disse o seguinte: no futuro as pessoas ficarão loucas. E elas vão nos chamar de loucos, por nós não sermos partícipes da loucura delas. É nesse ponto que a sociedade chegou. Mas o pior é que Santo Antão ainda foi otimista, porque essa sociedade doentia e louca não quer apenas que nós participemos da loucura, eles querem nos obrigar, com força coercitiva, a participar da loucura, e estão dispostos a acabar com a viabilidade da vida na Terra. Porque agora você tem que adivinhar qual é a doideira da pessoa, participar dela, senão você é processado. Isso torna a vida em sociedade impossível. E realmente o objetivo dos totalitários, dos ditadores, é esse mesmo. Por que eles subvencionam essas loucuras com dinheiro do pagador de imposto? Por que existem populistas, né, políticos esquerdistas que querem pegar o dinheiro do povo para subvencionar a ideologia de gênero? Porque quanto mais caótica for a sociedade, mais ela vai ficar dependente de governo. Menos virtuosa e independente ela vai ser. Então é isso que eles querem mesmo, o caos, a incapacidade da sociedade de se ordenar de baixo para cima. É isso que vai acontecer. Agora, no caso do avião ali, você vê que a coisa já começa a ficar perigosa. Quer dizer, para pessoas como esse sujeite, sei lá o que ele é, essa frescura de pronome é mais importante do que a segurança aeronáutica. Isso me lembra um meme que eu vi uma vez, que o cara estava morrendo na rua, e a mulher falou, olha, ele está morrendo, tem algum doutor aqui? Aí o cara fala, eu sou um doutor. Então salva a vida dele. Não, mas eu sou um doutor em estudos de gênero. Mas então ele vai morrer?
Aí o doutor em estudo de gênero, ele? Você está assumindo o gênero? Então é nesse nível. E se vocês forem pensar, uma sociedade que abarca essa agenda politicamente correta, essa loucura toda, ela vai se fragilizando. Tudo é motivo para a pessoa se sentir vitimada e ninguém assume a responsabilidade de ser a voz da razão, de falar, pessoal, para de pânico, vamos pensar no que fazer, vamos ter coragem para restaurar o que tem que ser restaurado. Existem exemplos de pessoas assim, por exemplo, para quem não conhece, existe uma piloto chamada Tammy Schultz. É uma mulher que se alistou na Marinha, serviu como instrutora de combate, depois ela foi para a aviação comercial. O avião que ela estava pilotando ali deu uma pane mecânica por culpa da manutenção, e o que ela fez? Ai, pânico, meu Deus, eu nunca sei. Não, ela falou, bom, sou treinada para fazer o seguinte, adotou todos os procedimentos e salvou o avião. Nenhum passageiro morreu, exceto uma senhora que infartou. Então, quem é que vai salvar a sociedade? Quem é que vai realmente conduzir as pessoas em segurança? São pessoas racionais, são pessoas corajosas e não mimimizentos, contaminados por uma esquizofrenia coletiva. E isso que o Cogos falou eu acho fundamental, Adriles, porque, cara, você acha que a Azul vai ceder uma pressão? Porque, veja, se fosse um mendigo da Sé prega, mendigo da Sé, né, fala loucuras, mendigo da Sé, o cara tá lá louco de crack ou de, sei lá, álcool, corote, né? Mas é um ator, uma atriz, a Globo. E aí, Adriles? A galera, a gente tá naquele momento, eu posso esperar que a Azul não peça desculpas e tome vergonha na cara de, inclusive, falar que isso daí é completamente absurdo? Isso é uma metáfora, o que aconteceu nesse voo, é uma metáfora da esquizofrenia, do absoluto paradoxo esquizofrênico que a gente vive. À beira da morte, à beira de uma iminência da possibilidade de morrer, a pessoa fica histérica porque ela não é chamada pelo pronome que ela acha mais adequado ser chamada. Primeiro, a pessoa, para ser chamada de ela, tem que se parecer com a mulher. Eu não tenho nenhum problema, como o Jordan Peterson diz, de dizer que alguém que quer ser chamado de ela ou ele, de ser chamado pelo pronome que ele se adequar a tal. Mas o problema é você obrigar as pessoas, inclusive por lei, inclusive sob ameaça de processo, inclusive sob ameaça de justiça, a qualquer homem que coloca uma peruca de mulher e diz eu sou mulher, entendeu? Isso é um problema sério, isso é o que se chama de ideologia de gênero. Você não pode se adequar ao sentimento de uma pessoa. Esse dia eu estava discutindo com uma pessoa, e era uma pessoa, não se dizia de esquerda, mas tinha todo o comportamento de esquerda. Não, mas isso é o que eu sinto. Aí eu falei para ela, mas existe o que você sente, existe uma realidade. Você pode ter uma dimensão diferente da realidade da minha, mas se eu te provar que a realidade não é exatamente o que você sente, eu não estou nem aí para os seus sentimentos. Aliás, se eu tiver uma percepção da realidade diferente da sua e você não se adequar a ela, eu também não estou nem aí para o que você sente. Aí vai ser todo mundo um sentimento subjetivo daquilo que você acha que é a realidade humana. E se você não se adequar à minha realidade, do meu sentimento, eu vou te processar. É isso. Você estava na beira de uma situação de risco e você se preocupa mais com o seu sentimento do que com a sua vida, com a vida das pessoas em seu redor. É um pressuposto de egoísmo, inclusive, de egolatria. E aonde que a gente chegou nesse sentido? Aquele velho adágio de que você diz que tempos difíceis geram homens fortes, pessoas fortes, aliás, que geram tempos fáceis, que geram pessoas fracas. E o que essas pessoas fracas fazem? O que uma pessoa... Para fazer uma metáfora muito clara para o telespectador entender. O que faz uma criança mimada? Que ela tem todas as benesses, todas as vantagens, todos os bens materiais, todo o bem de um avanço social, aí coletivizando a questão da criança mimada. Ela cria problemas. Ela vai chorar por qualquer coisa. Um bico que não deram, um shot que não deram, um brinquedinho que não quer, um brinquedo que ela quer cada vez mais. Esse é o problema desse tipo de geração. Só que é um problema perverso, entendeu? Que causa ideologia de gênero, que causa a hormonização precoce em crianças, que causa o direito absoluto da criança a se perceber como de tal gênero, de outro gênero, isso referendado pela psiquiatria, e que causa, em última instância, isso, essa situação esdrúxula que a gente tem de uma pessoa na iminência de poder morrer, ver pessoas morrerem, e preocupar se ela é chamada pelo pronome que ela bem entende. É uma geração mimada, é uma geração fraca, gerada
por pessoas fortes que criaram tempos fáceis, e aí é um ciclo permanente contínuo, né? O que eu posso falar de solução? Primeiro, a gente tem que combater esse tipo de coisa, esse tipo de histeria, não pedir desculpas por esse tipo de coisa, não é? E dizer, não tem uma lei específica no Brasil que gere esse pronome obrigatório. Agora, a justiça também ajuda, né? Racismo agora é comparado com homofobia, e isso pode ser considerado homofobia. Quando você tem uma grande mídia, quando você tem uma cultura, quando você tem escolas e universidades e o judiciário que se apoia nesse pseudo-progressismo, você tem exatamente um princípio incivilizatório. Ao contrário do Barroso, o iluminista progressista, né? A gente tem um princípio incivilizatório e insano, em que uma pessoa no risco de morte se preocupa mais em ser chamada de elo dele, não sei o quê, do que com a própria vida e com a vida das outras pessoas em seu redor. Mas, Adriles... É processar uma companhia aérea do que agradecer. Falei, cara, você é o comandante de voo, você salvou a minha vida. Não, mas eu vou te processar porque você não me chamou do pronome correto. É esse o princípio pseudo-progressista